Fala, galera, boa tarde. Meu nome é Linda, esse é o Elias. Nós somos os líderes dos jovens aqui da IMV, Igreja Metodista na Vinhosa. Nós vamos estar juntos aí agora conectados nesse tempinho de qualidade. Nós estamos aqui com convidados ilustres, Gustavo Borges, Tiago Duarte, Rosemary Borges, mais conhecida como Tia Mary. Nós queremos agora estar tendo um tempo, sabe, de adoração, antes da gente estar começando aí as nossas perguntas, para estar falando aí do nosso tema, do jovem e a crise. Aí onde você está agora, na sala, no seu quarto, com as pessoas que você estiver, nós sentimos muita falta de estarmos juntos, né? De estar abraçando o nosso próximo, de estar juntinho. Mas a palavra fala que aonde há 2 ou 3 reunidos no nome do Senhor, ali Ele se faz presente. E nós estamos aqui reunidos no nome do Senhor. E eu quero te convidar agora, aonde você estiver, fechar os teus olhos, invocar o Senhor, invocar o nome dEle, render o teu coração em adoração, uma adoração sincera. Nós vamos estar orando agora sobre esse momento, convocando o Espírito Santo, dando liberdade a Ele. Tu tens liberdade aqui, Espírito Santo. Nós te invocamos, nós te desejamos. Gustavo, ora pra gente. Nós agradecemos por esse tempo. Nós somos gratos pelo dia de hoje. Nós somos gratos por, ainda distante, podemos ter essa conectividade, né, com os nossos irmãos. Nós agradecemos. Que o Senhor venha sobre nós, conduza esse tempo, que possa ser frutífero, que venha trazer sementes e que essas sementes possam crescer nos nossos corações. Em nome de Jesus. Deixou o céu para buscar-nos, veio para nos resgatar. Amor maior que o meu pecado, nada vai nos separar. Oh, quão maravilhoso é, oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus, meu Rei. Oh, quão maravilhoso é, maior que tudo Ele é. Oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus. A morte venceste, o véu tu rompeste, a tumba vazia agora está. O céu
céu te adora, proclama a tua glória, pois ressuscitaste, vivo estás. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinarás. Teu é o reino, tu é a glória, acima de todo nome está. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Amém. Graça e paz. Nós e a crise. Aqui estamos nós, a Juventude Metodista da Igreja Metodista na Vinhosa. Que coisa maravilhosa. Nós estamos aqui diante de dilemas. O que fazer, o que temos feito na crise, na quarentena? O que o jovem faz? O que o jovem tem feito? E olha o que diz lá em Isaías, no capítulo 26, verso 20. Vai, povo meu, entra no teu quarto, fecha as portas sobre ti, esconde-te lá só por um momento, até que passe a ira, até que passe a quarentena, até que passe essa situação. Você nunca viu quão é espaçoso o teu quarto. Você nunca viu como é maravilhoso a tinta que tem lá no seu quarto. Deu tempo de ver a cor da cortina da tua janela. Você aprendeu a arrumar a tua cama. Essa quarentena te ensinou muita coisa. E eu quero estar contigo nessa noite, nessa live jovem, para poder te induzir, te ensinar como é bom, é nós na crise. O que você tem feito nesses dias? Você tem reclamado mais? Você tem adorado mais? O que você tem feito nesses dias? Porque esses dias têm levado não somente os jovens a refletirem, mas tem levado toda a sociedade a refletir. Mas os jovens têm as suas indagações, trabalho, estudos, faculdades, namoros, relacionamento. Aquele que está namorando, que não pode estar juntinho mais. Tem gente até que começou a namorar na quarentena. Olha que coisa legal. O que você tem feito nesses dias? E essa pergunta eu quero deixar para os nossos jovens. E nós vamos respondendo com viés na palavra de Deus. Porque muita coisa está acontecendo. Mas a nossa fé em Deus, ela é inalterável. E eu creio que nesses dias, eu creio que você tem feito nesses dias, está crescendo a tua fé no Senhor. E eu pergunto para a irmã Linda, o que você tem feito nesses dias? Então, pastor, trabalhado bastante, porque a empresa ela não está de home office, então eu tenho trabalhado bastante, mas algo que eu tenho sempre procurado fazer, e eu acho que isso é algo que nós temos que fazer, independente do momento que a gente está passando, eu acho que tem que ser algo constante, é elevar nossa mente cativa a Cristo, elevar todo o pensamento cativo a Cristo, e dar o domínio a Ele de tudo, para que Ele seja direcionando, porque é um tempo assim de bastante preocupação, né, para todo mundo no geral, tanto com os estudos, tanto com o trabalho, muitos ficaram desempregados, nós sabemos disso, é um momento assim, bem complicado que nós estamos passando. E o que eu tenho sempre feito é isso, elevar a minha mente a Cristo. É o que eu recomendo fazer também, elevar a mente a Cristo. Ter o teu devocional diário, ter intimidade. Eu acho que é um tempo, porque assim a gente sempre está tanto na correria, e agora tanta gente parada em casa, não tem mais correria. E agora, qual que é a desculpa que tu está dando para não ter teu tempo com Deus? Qual que é a desculpa que tu está dando para
não tem intimidade para não se aprofundar no secreto. Eu acho que é o momento da gente reavaliar as nossas prioridades e colocar Deus como prioridade de tudo, porque muitas das vezes nós deixamos de colocar Deus no lugar de honra e de prioridade na nossa vida. Então, eu acho que esse tempo de pandemia tem nos ensinado isso. Eu acho que é o momento da gente rever os nossos conceitos e as nossas prioridades. Muito legal. E eu pergunto para você que está do outro lado, o que você tem feito nesses dias? O que você tem feito nesses dias de quarentena? Você tem meditado no Senhor? Os nossos cultos presenciais, eles não estão acontecendo. Somente as nossas lives. Mas muito além de ter as nossas lives na quinta, no domingo, né? O que você faz na segunda, na terça? Porque não tem a live da tua igreja. Ah, pastor, eu não estou na igreja, não estou em igreja nenhuma. Então, você que não está em igreja nenhuma, o que você tem feito nesses últimos dias? Qual tem sido a sua pegada? O que tem preenchido o vazio do teu coração? Você tem ciência que está sobrando mais tempo? Você tem ciência que você não morreu e muita coisa você foi privado de estar realizando? Só porque você não está com um trânsito maior na casa do seu amigo, do seu parente, você não morreu. Você está vivo. Sobrou mais tempo. E eu pergunto para você, jovem, é nós na crise, o que você tem feito dentro da sua casa? Fala conosco, jovem Elias, o que você tem feito? Boa noite, pessoal, antes de tudo. Essa é uma pergunta que é muito interessante, né? Que a gente, cada vez que nós olhamos assim, vemos o que nós temos feito, reflete aquilo que nós gastamos o nosso tempo, aquilo que nós temos realmente amado. E nessa quarentena, nesse tempo que tenho passado, tenho trabalhado bastante, mas principalmente eu tenho estudado muito, e tenho estudado muito da palavra, tenho estudado bastante, ainda mais tem faculdade, tem as áreas afins que a gente quer crescer, que a gente quer aprender, mas sobretudo, como a Linda falou, a gente não pode deixar de ter o nosso tempo com Deus. Eu vejo que nós como cristãos, esse tempo ele é muito importante para nós voltarmos para dentro de nós e vermos onde nós temos posto as nossas esperanças. Entende? Porque quando que nós vemos um ambiente desse, de crise, a gente vê que a nossa fragilidade como seres humanos, entende? A gente vê a nossa fragilidade, onde que diante de um sistema desse nós não podemos fazer quase nada. Onde a nossa única ação deve ser levantar as nossas mãos e orar ao Senhor. Porque é aí que é nesse momento que nós vemos a soberania de Deus. Aí que nós olhamos para aqueles diversos salmos de Davi, diversos salmos de Asaf, diversos salmos de Salomão, onde que eles engrandecem o nome do Senhor. Eu creio que eles enxergaram, sabe, aquilo que hoje a igreja deve enxergar, que é a soberania do Senhor. Entende? É aquele famoso, aquele diversos salmos a gente vê eles falando, principalmente o Salmo 127, que fala do que adianta a gente construir a casa, do que a gente vigiar, do que se não adianta nada disso se o Senhor não está conosco, entende? Não adianta nada eu ter uma vida onde que tem tudo construído, onde tudo é fácil para mim, se o Senhor não está comigo. E nesse ambiente de fragilidade, nós vemos essa soberania de Deus, onde Deus em nenhum momento ele perde o controle dele, onde nada sai debaixo das mãos dele. E nós vemos, ainda mais confirmar aquela palavra que o apóstolo Paulo, ele afirma no livro de Romanos, no capítulo 11, a profundidade das riquezas e da sabedoria do Senhor. Quem primeiro deu a ele para dele receber. Que aí nós entendemos que somente pela graça nós temos essa mente do Senhor Jesus Cristo. Pensando nisso, você vai botando a sua pergunta, a sua resposta logo abaixo. Sabe por quê? Nesse tempo de crise, tem gente que não tem um pastor pertinho, não tem um líder de cela pertinho. E como você tem feito nesses dias, nessa crise? Como você tem sobrevivido nessa crise? E eu quero fazer essa pergunta para o Gustavo, né? O Gustavo é um aluno da psicologia que entende um pouquinho da mente do jovem. Sabe o que o jovem é capaz de fazer quando está em crise? O que aglutina na cabeça de um jovem? Né? Tantas coisas passam. Tem gente que rompeu o relacionamento. Tem gente que encerrou um relacionamento. Tem gente que foi mandado embora do trabalho. E a crise na cabeça de um jovem é uma coisa conflitante. Eu quero perguntar ao jovem Gustavo,
Como é que é isso? Então, gente, boa noite. O pastor estava falando sobre crise. A primeira coisa que foi a minha crise é que no meio disso tudo a gente reclama muito de não ter tempo. E quando a gente está nesse lugar, né, nesse ambiente de pandemia, a gente percebe que não é o tempo que nos falta, sim, é a prioridade. E o meu momento assim, de crise, em contato com a faculdade, a gente está estudando, né, de uma forma distante pelo EAD, é muito conflituoso, porque a gente acaba também se sobrecarregando, e a gente para perceber que o tempo, né, como ele é precioso. E diante disso, a gente tem percebido, eu tenho estudado muito nesse tempo, estudar sobre a mente humana, sobre a neurociência, e eu estava até conversando com o pessoal hoje mais cedo, que esse momento que a gente está recluso da sociedade, a nossa consciência, o nosso cognitivo, ele anseia pelo contato físico, o contato social, da mesma maneira que a gente anseia comer e beber, como se fosse uma necessidade fisiológica nossa. Então, o contato físico, né, com as pessoas, ele é algo essencial. E isso afirma até na Bíblia, porque nós somos criados para relacionamento. E a crise, nesses momentos, ela se agrava, porque não tem como a gente conversar com as pessoas, não tem como a gente estar nesse momento pessoalmente. Tá ruim? Não tem como a gente ter esse contato físico. Estava desligado. Não tem como a gente ter esse contato físico com as pessoas. Isso acaba automaticamente somatizando o nosso corpo. Ou seja, nós adoecemos. Então, nesse contexto de crise, eu acho que o que a gente mais tem que priorizar hoje é o nosso tempo. Tempo por quê? Porque o tempo ocioso ele gera ansiedade, que nada mais é do que o excesso de futuro. E a ansiedade, como excesso de futuro, gera a doença. Então, eu acredito que nesse tempo de crise, a melhor coisa que a gente pode fazer é organizar aquilo que nós temos como prioridades, né? Aonde a gente quer chegar. Não é porque a gente está num ambiente de pandemia que está tudo parado, é que a gente tem que parar de evoluir como pessoa. E eu falo não só isso no contexto emocional, e sim também no contexto espiritual, né? Que a gente precisa continuar a evoluir como pessoa, como cristão, como filho, enfim, é isso. Que bom, mas o jovem ele é tão informal, né? Porque nesses dias de quarentena e naquilo que a gente tem feito, tem aquelas questões também daquilo que a gente não tem feito, né? A questão de você ter um acesso maior, e eu falo mais pelas mulheres, né? Ao salão de beleza. O que você não tem feito? Você não tem procurado com frequência o salão de beleza. Você não tem procurado com frequência o cuidar das suas unhas, né? Eu falo agora com muita propriedade da irmã Rose. Ela tem 2 jovens em casa, né? E o que está acontecendo nesses últimos dias? O que tem feito esses últimos dias? Como é a convivência de 2 jovens que automaticamente faziam tantas outras coisas e agora está mais dentro de casa? Como tem sido isso, irmã Rose? Então, boa noite, pessoal. A minha rotina é bem diferente porque eu não deixei de trabalhar, eu continuo trabalhando, e o Gustavo também, a Gabriela, mas esse período de pandemia, né, que todo mundo denomina hoje como período de crise, nós temos visto como um período de aprendizagem. Nós podemos compartilhar que o quão difícil é liderar. O período de pandemia, ele trouxe essa reflexão para dentro da nossa casa. Nós, como pais, né, e gente dentro da igreja, né, jovens e no trabalho, quão difícil é liderar, o quão difícil é você contornar os problemas diários. E com a crise, nós tivemos um encontro com o nosso eu, né? Nós nos confrontamos dia a dia, a gente aprende dia a dia a olhar para nós.
Eu posso dizer que esse período de pandemia trouxe para mim e para minha casa uma lição chamada resiliência. Porque lidar com jovem não é fácil, né? Então, assim, eles estão me enxergando com todos os meus erros e apontam: mãe, você tem que mudar nisso. E também tenho enxergado ele com os erros. E a gente tem crescido na questão da resiliência. E a palavra de Deus, ela vem alimentado o nosso coração, alimentado a nossa casa, de que Deus é bom em todo tempo. E em todo tempo Deus é bom. Então, esse período de pandemia, acredito que não só para minha família, mas para outras, tem sido período de aprendizagem. Tem sido período de reencontro dentro da própria casa. E isso é muito bom, gente. Isso é maravilhoso. E aí a gente entende que quando nós servimos ao Deus vivo, nós não passamos por crise, mas nós passamos por aprendizagem. Então, a pandemia trouxe essa reflexão para a minha vida, dentre muitas outras. Claro que eu não serei mais a mesma, já não sou. E nem serei mais a mesma, nem como profissional, nem como mãe, nem como serva. A gente passou a ter tempo, aquele tanto tempo que a gente fala que não tem, mas o tempo começou a ser mais valioso do que nunca. A leitura do livro, a leitura de uma palavra, a conversa com o filho, o abraço, o carinho, a comida, comer junto, isso se tornou algo muito mais prazeroso. Eu acho que estava faltando. E, como a gente diz, nada sai do controle do nosso Deus. Então, eu acredito que esse período de pandemia mudou o mundo, assim como mudou a igreja. Certamente nós não seremos mais os mesmos. Tem muitos aprendizados. Nós e a crise é uma palavra tão forte, mas por meio da crise a gente tem aprendizados, nós temos oportunidades de ver um pai que sai de casa e retorna, e pouco de relacionamento ele tem com o filho, mas com a crise, com o momento que a gente está vivendo agora, ele consegue ver que está crescendo o bigode do filho. Ele consegue ver que o filho está com barba no rosto. Então tem muita coisa nova acontecendo que a gente estava passando batido. A gente não estava dando importância devida. E eu quero perguntar para o jovem Tiago, o que ele tem feito nesses dias? O que ele tem feito? Primeiramente, boa noite. E abrindo meu coração, estou muito nervoso. Mas eu tenho, de certa forma, como complementando um pouco o que a tia Rose falou, eu tenho aprendido bastante, sabe? Tem sido literalmente um tempo muito de aprendizado, porque a gente tá entrando em contato com o nosso eu, algo mais profundo, porque você não tem mais os seus amigos, para onde você talvez corria quando você estava triste, você já enjoou das séries que você assistiu, já enjoou talvez dos livros que você leu, e nisso tudo você acaba ficando sozinho consigo mesmo. E nesse momento que você fica sozinho consigo mesmo, você começa a trazer algumas reflexões, você começa a fazer alguns questionamentos para Deus, que é algo que eu acho muito interessante. E nisso tudo você acaba aprendendo, você acaba sugando muita coisa. E eu também tenho aprendido de olhar essas situações com outra forma. Eu estava lendo um livro que ele fala um pouco sobre perspectiva. E eu estava fazendo uma escola de treinamento discipulado, eu saí, eles tiveram que cancelar a escola por causa dessa pandemia toda. Eu voltando para casa, eu vi muita gente triste, muita gente cabisbaixo. Eu também fiquei, admito, porque eu estava em um lugar onde eu estava literalmente gostando muito, e nisso tudo eu comecei a enxergar uma perspectiva diferente, sabe? Deus começou a me levar a enxergar a perspectiva de uma forma, cara, eu vou ter mais tempo para passar com a minha família. Eu vou ter mais tempo para ler a Bíblia, talvez eu possa ler a Bíblia toda nesse tempo, talvez. E tem sido um tempo muito de aprendizado, onde eu tenho aprendido muito sobre o meu coração, sabe? Aquele versículo que fala que a boca só fala do que o coração está cheio. Então, o que você tem falado? O que você tem sugado nesse tempo que teu coração tem se enchido? E eu tenho buscado cada vez mais me aprofundar em certas coisas, sabe?
eu tenho tido muitas revelações novas de Deus, e algo que tem me trazido um norte muito grande é realmente essa questão da perspectiva. Que eu não medito mais no que o mundo fala, eu não medito mais no que as pessoas ou os meus vizinhos falam. A situação está ruim, mas eu acredito que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, sabe? E que, mediante isso tudo, a vontade de Deus ainda continua boa, perfeita e agradável. Um tempo atrás, eu estava pensando muito sobre qual é a definição de criatividade. Criatividade seria você trazer uma solução nova para um problema, outra vez trazer um sentido novo para um problema. E eu comecei a parar para pensar, e Deus realmente faz isso. Deus é um Deus criativo. Por que Deus é um Deus criativo? Ele traz sentido para meio de todo o caos. Ele consegue trazer uma certa beleza para todo o caos, sabe? Então, eu realmente tenho aprendido muito novas facetas de Deus. Eu tenho aprendido, eu tenho tido contato com novas revelações de Deus, e tem sido um tempo muito incrível. Então, eu quero encorajar vocês a olhar toda essa pandemia de uma forma diferente. O que a Bíblia fala sobre isso tudo? Sabe, é algo que eu aprendi e eu quero passar para vocês. O que a Bíblia tem trago para a sua realidade? Você tem se baseado na Bíblia ou em que pessoas falam? É isso. Baseado nisso que o Duarte estava falando, a Tia Ju fez uma pergunta aqui que eu acho que até se encaixaria. Ela disse: como você tem se alimentado espiritualmente nesses dias? Fast food ou alimento nutricional? Pode. A gente tem muito tempo. Realmente a gente tem muito tempo. E o que mais bate é a questão que você tem dado prioridade, sabe? Vamos supor, se você começar a ver filme, sem querer, a gente acaba se baseando no que o filme diz. Eu vou te dar um exemplo bem clichê. Tem muitas pessoas que têm um gosto por um filme romântico. Eles acabam idealizando aquele filme romântico todo nas vidas, sabe? Mas quando você começa a basear a Bíblia, você lê a Bíblia, você começa a ter contato com a Bíblia, você se alimenta da Bíblia, logo todas as situações que a gente vive, a gente começa a pautar na Bíblia, sabe? E o que eu acho muito interessante, então, a Bíblia não é só algo para você ter um relacionamento com Deus. É sim, não me entenda mal, mas também é algo para você lidar com as situações do seu dia a dia, porque a Bíblia é um livro inteiro. Eu esqueci quem fala, mas tem uma frase que fala que a Bíblia é mais atual do que o jornal de amanhã, sabe? Então é exatamente isso. Se você não se basear na Bíblia, onde você vai se basear? Se você não vai se basear na palavra de vida, que você é necessário se alimentar, que você tem essa necessidade, esse anseio, onde você vai se basear? Eu quero deixar essa reflexão junto com essa resposta. Se você não dá prioridade, se você não se alimentar de forma correta da Bíblia, de uma forma inovadora, como você vai se alimentar? Como você vai lidar com essa crise toda, sabe? E também no livro que eu estava lendo, que falava sobre perspectiva, ele fala que a Bíblia é o único livro que você pode ler do lado do autor, sabe? E se isso não te traz um anseio para você viver isso, cara, eu acho que você não conhece Deus literalmente. Porque quando você conhece Deus, você anseia estar perto. E naquele momento que você abre a Bíblia e você descobre que Ele está do seu lado, pelo menos isso me empolga, sabe? Que as revelações, que eu sei que eu posso conhecer outra faceta do Pai, porque Deus tem incríveis facetas. Então é algo que eu acho incrível e eu quero também deixar esse questionamento, sabe? No que você tem se baseado e o que você tem dado prioridade. O que as pessoas falam, o que a Bíblia fala sobre esse mundo todo, sobre essa crise toda que a gente vive. Isso porque ele tava nervoso, né, gente? Eu tô vendo todo mundo aí comentando que se nervoso falasse assim, tava feito. Imagine se ele não tivesse nervoso. Pessoal, interajam aí com a gente, o que vocês querem perguntar, tá bom? Podem mandar a pergunta de vocês, nós vamos estar respondendo. Eu queria perguntar algo aqui, se vocês quiserem responder também algumas respostas, nós vamos estar comentando a respeito. Eu queria saber como tirar algo de bom da pandemia. O que vocês pensam a respeito? Só para complementar a pergunta da Tia Ju, ela colocou bem interessante o fast food e o alimento nutricional.
E a gente pensando no fast food, gente, dentro da palavra de Deus, poderia ser aquela coisa assim, hoje eu vou fazer minha devocional, amanhã eu não vou fazer. E assim vai, porque o fast food é a coisa tudo muito rápido. É aquilo que te alimenta, mas não te sustenta. O alimento nutricional é aquilo que te dá saúde. Ele te promove sustento diário. E é isso que nós precisamos diante do viver com Cristo. É esse alimento diário. A nutrição, é a leitura da palavra, é o louvor, é a oração. Isso é alimento nutricional, né? Então, que nós venhamos querer o nutricional e não o fast food. Aí a Linda perguntou sobre o que? O Linda, a crise? Como tirar algo de bom dessa pandemia? Como tirar algo de bom da pandemia? Eu acho que a primeira coisa boa que Deus tem nos proporcionado nessa pandemia é o tempo relacional dentro da nossa casa. Estava se faltando diálogos familiares, faltando companhia de mãe, companhia de pai, sabe, carinho de filho. Eu acho que esse momento da pandemia, uma das maiores lições que Deus, assim, agregou para nós é o crescimento familiar, que é projeto de Deus. Vocês enxergam uma nova posição na igreja pós-pandemia? E como que seria essa posição? Eu acho que a igreja ela vai ficar, de certa forma, mais unida. Por quê? Porque a gente tenta sustentar muito tempo a imagem de santo, que não tem pecado. Algo que, de certa forma, não é correto, porque a gente é falha, a gente é cheio de pecados, e eu acho que a gente não tem que ter vergonha disso, porque Deus já nos justificou. Mas eu acho que a igreja ela vai se comportar de uma forma mais unida. Por quê? Porque cada um nesse tempo todo, tem enxergado um pouco das falhas. Tem enxergado, tem passado por processos onde tem confrontado a fundo o caráter. Então eu acho que a igreja vai se posicionar de uma forma mais unida, que é a verdade. A igreja de Cristo, ela é unida. Então eu acho que esse tempo também Deus tem aproveitado para aproximar as pessoas, tanto os amigos, porque a gente valoriza muito mais agora, sabe? Eu valorizo muito mais hoje o culto, sabe? De chegar no domingo à noite e ver a cara dos irmãos, cantar o louvor do Tiago, que misericórdia, é complicado, mas a gente ama ele. Enfim, mas a gente começa a valorizar mais o amor, o toque, o abraço, o beijo, o contato físico em si. Realmente esses relacionamentos a gente começa a valorizar mais. Eu acho que é algo que é muito interessante. Então eu acho que a igreja ela deve se posicionar de uma forma mais unida. E mediante isso tudo, eu acho que a igreja também vai começar a se posicionar mais em relação à sociedade. Porque a partir do momento que você logo começa a se enxergar, você pode começar a ajudar a outra pessoa a se enxergar também. E como todo mundo tem passado por processos diferentes, por crises diferentes, por sentimentos diferentes, por descobertas diferentes, eu acho que a gente vai começar a compartilhar isso, não só entre a gente, mas também lá fora. Então eu acho que vai ser um tempo realmente de um renovo. Esse tempo tem trago uma metanoia, algo muito interessante, que metanoia é realmente uma mudança de mente. Então, mediante essa quarentena toda, eu acho que ela tem trago uma metanoia de uma forma que nós não vamos mais agir da mesma forma como agimos. Talvez de forma antipática e fria. Mas eu acredito que a gente vai ter muita mais empatia e vai ter muita mais facilidade de abraçar e conviver com os outros, sabe? É mais ou menos isso. Vocês querem comentar alguma coisa a respeito? Gustavo quer falar. Eu acredito que a igreja, no meio disso tudo, eu acredito que Deus tem gerado em nós uma sustentabilidade. Quando eu falo sustentabilidade, é algo que é sustentável, não mais só diante e perante os homens, mas realmente perante a Deus. Por que eu falo isso? Eu acho que uma igreja curada, uma igreja com as suas raízes profundas, ela vai alcançar muito mais e ser muito mais sustentável do que uma igreja que não tem raízes e não sabe em que ela é fundamentada. Então, eu acredito que nesse tempo, nesse contato com nós mesmos, a gente
dar mais importância, né? E eu tenho ouvido muito testemunhos de pessoas que estão tendo muito encontro com Deus diante disso, pelo tempo, né? Pelo tempo de qualidade que eles têm tido. Eu vi uma pergunta no ao vivo que falava sobre o versículo em que... Para definir essa estação. Que define, né, essa estação. E eu vou falar um versículo que Deus tem falado comigo desde o começo do ano e que cada dia mais tem sido bem claro para mim. Está lá em Isaías 54, a partir do versículo 4. E ele fala assim: não se assuste, porque você não será envergonhada. E eu acredito que ele fala isso para nós como igreja mesmo. Não tenha medo, porque você não sofrerá humilhação. Você não se lembrará mais da vergonha da sua juventude e nem da tristeza da sua viuvez. Porque o seu marido é aquele que a fez. O Senhor dos Exércitos é o seu nome. E ele é o seu Redentor, o Santo de Israel, o Deus de toda a terra. Então é esse versículo que Deus tem para mim. Tem sido bem claro sobre esse tempo. E falar que Deus ele não saiu do controle, né? Às vezes, por meio disso tudo que está acontecendo, por meio, a gente olhando para nós mesmos, a gente vê assim, perdeu o controle, a gente está andando assim, sem freio, só está caindo, só está descendo. E não, Deus ele ainda continua sendo soberano sobre toda a terra, sabe? E basta uma palavra dele. Então eu acredito que é isso, a sustentabilidade. Deus está criando um cristianismo, Deus está criando não, ele já criou. Nós estamos conhecendo um cristianismo sustentável nesse tempo, eu acredito nisso. E por que vocês acham que o interesse pela salvação teve uma crescente? A gente recebeu essa pergunta também aqui no ao vivo. Por que vocês acham que o interesse pela salvação teve uma crescente? Eu respondo essa. Pode o pastor responder essa? Eu estou muito afim de responder. As pessoas estão agora mensurando a questão da salvação, da morte, do pecado. As pessoas estão olhando a parte na qual Jesus o convida, o chama para participar. Quando eu me deparo lá com o texto do Evangelho de Lucas, no capítulo 24, que os discípulos no caminho de Emaús estavam ali trocando ideias e pensamentos, Jesus, no meio da crise deles, Jesus aparece para eles e começa a dialogar, começa a conversar. Então, na tua crise, meu querido, Deus começa a conversar. Você não está sozinho, mas a indagação dos últimos dias é essa. E agora, o que eu vou fazer? A gente vê as igrejas com as portas fechadas e o povo querendo entrar na igreja. A gente vê a igreja com as portas cerradas e o povo querendo, poxa, mas que dia que a igreja vai abrir? Que dia que a igreja vai funcionar? Mas quando estava funcionando, não tinha essa paixão, esse ardor de querer se reunir com os irmãos. Aí vem o peso, o jugo na consciência que diz assim: e agora? Se Jesus voltar, como é que eu vou lidar com isso? Com quem eu vou conversar? Mas eu quero dizer para você, meu irmão, que a salvação é coisa de Deus. Você pode ajoelhar na sua casa, no seu lar, no seu trabalho, no seu cantinho, no seu quarto e falar com Deus: Deus, me perdoe. Me perdoe. Nós temos vivido um tempo novo de lives. E a gente tem visto muitas pessoas sinalizarem e acenderem as suas vidas em Jesus. Responderem embaixo das lives, colocarem: pastor, o que eu faço? Eu estava fora e eu quero voltar. Então essa crescência pela salvação ela é tão grande e tão notória que a igreja não pode ficar com os olhos fechados. A gente está olhando para o pequeno e Deus sinalizando o grande. Então esse período de quarentena, de crise, está fazendo com que a igreja venha a ser empurrada para fora. Está acontecendo que igual acontecia no Novo Testamento, quando tinha diáspora. Que palavra bonita é essa, pastor? É quando o povo tinha que pregar e não tinha um local específico, onde o povo tinha que ministrar, e se eles falassem do amor de Deus, eles eram apedrejados, eram colocado fogo neles e colocavam um corte nos seus pescoços. Então a gente está vivendo um tempo assim, onde o povo quer ouvir do Jesus, quer ouvir da palavra, quer receber uma palavra de salvação, mas a igreja está fechada. Mas os teus lábios não estão fechados, a tua vida não está fechada, e a gente pode ser muito útil
quando nós entendemos que Jesus caminha conosco, quando nós entendemos que Jesus é o Deus conosco, e quando eu entendo que Jesus é o Deus conosco, a minha salvação nele é inalterável. Glória a Deus. A gente está recebendo mais algumas perguntas aqui. Pode mandar mais. Que Tem agora eu já algum perdi minha louvor voz. que vocês têm ouvido muito nesse tempo? Eu particularmente tenho ouvido muito Eu Acordo Apaixonado, do Bruno Alves. Eu tenho estado bem apaixonada por essa música. Vocês têm escutado alguma música repetidamente? Eu sou daquelas que quando gosta de uma música e cisma com ela, eu escuto até umas 500 vezes. Mas pode falar, eu tenho qual escutado que é que muito você gosta? Simple Gospel e Tremble. É de quem? Simple Gospel, não sei de quem é. O Tremble, já, calma aí que eu vou ver que eu também... Da Stephanie. Ah, a Beta. Stephanie é maravilhosa, né? Eu tenho Ela é ouvido maravilhosa. também muito aquela Todavia me alegrarei. Ah, e faz... Bem, E ele faz bem sentido nesse momento. Faz total sentido. Tem? Me mostra aqui. Ah, qual música que você tem ouvido, Tia Mary? Fala pra gente. Ai, gente, eu sou daquelas que escuta músicas antigas e às vezes as pessoas brigam, falam assim, nossa, só sabe escutar, mas eu gosto de louvores que tem letra, sabe? É o único que é digno de todo louvor e adoração. Rude Cruz, eu gosto de hinos que tocam a alma. Então, assim, eu escuto louvores todos os dias, porque eu estou trabalhando, eu estou no louvor, eu estou na cozinha, eu estou escutando louvor, porque é uma maneira, assim, de eu estar entronizada, né, de eu estar aprendendo um pouco mais, entronizado, o Espírito Santo falando ao meu coração. Como vem o amadurecimento da igreja nesse tempo de crise? Então, essa pergunta, assim, é mais para o pastor, né? Mas eu acho que a igreja nunca pensou tanto no sentido da palavra de fé quanto nos dias de hoje. A gente fala tanto em fé, né? Fé é crer naquilo que não se vê. E hoje, mais do que nunca, nesse período agora de crise, né? De isolamento social, estamos pensando tanto no amanhã, e eu acho que mais do que nunca a igreja tem que aprender a viver o hoje. E a gente descansar na providência do Senhor, né? Em Mateus 6, versículo 25, fala assim: por isso vos digo, não andeis ansiosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer, haveis de beber, quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento e o corpo mais do que vestuário? Olhai para as aves do céu, que nem semeiam, não cegam, nem ajuntam nos celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não tem de vós muito mais valor do que elas? Então esse é um crescimento para a igreja. Aprender a descansar no Senhor, realmente viver a fé, né? Crer naquilo que não se vê. Então a gente, nesse período da pandemia, creio que as nossas orações têm sido baseadas na cura, baseada em dias melhores, e isso nós só podemos ter na convicção do nosso coração, paz no nosso coração, se nós exercermos realmente a fé que a palavra de Deus fala. Outra pergunta: como lidar com a depressão e com a ansiedade nesse tempo de isolamento? Fala pra gente, Gu. Então, algumas pessoas da minha faculdade, no caso, pessoas que já estão se formando, elas abriram atendimento presencial e gratuito. Então, se você está sofrendo com ansiedade, com depressão, pode me mandar um direct por aqui, que eu vou te linkar com essas pessoas. Eu estou mandando perguntas, então eles estão vendo. Eu vou mandar perguntas aqui e aí vocês podem me enviar pelo direct. E essas pessoas estão fazendo chamadas, né? Videoconferências e estão lidando com esse tipo de crise. Então eu quero te falar que quem está passando não está sozinho. Já passei por ansiedade, por depressão, e te encorajo, sabe? Procura ajuda profissional.
que a gente está aí para isso. A gente não é só espírito, a gente é corpo, alma e espírito. Não adianta nada da gente cuidar só do espírito, né? Sempre ouço, você precisa se alimentar da palavra, você precisa fazer isso porque tá assim porque não ora a Deus. E não, você é alma, você também tem um corpo e o Deus, ele supre o espírito, mas a gente tem que cuidar da nossa alma também. Amém? A Ianca tá pedindo aqui para eu poder cantar Ousado Amor. Depois a gente vai cantar, Ianca. A gente vai cantar assim. Como que tem sido essa pergunta? Como que vai ser a consolidação sem ter esse contato físico, pastor? Responde essa pra gente. É lindo demais. Quando a igreja entender que a missão não é nossa, é do Senhor, você jovem, você vai ficar ligado, antenado nas lives, nos cultos que as igrejas estão promovendo, principalmente a Igreja Metodista na Vinhosa, porque tem muitas pessoas assistindo e lá elas vão tecer os seus comentários. E esses comentários têm um viés dos seus sentimentos. Ninguém vai escrever nada que os sentimentos não estão aflorados. Eles vão colocar e escrever aquilo que estão passando naquele dado momento. Eles vão falar assim, olha, ore pela minha família, interceda pelo meu cônjuge, pelo meu filho, e vão colocar os nomes. E tem gente que vai mais a fundo, olha assim, eu tenho dúvida daquilo que vai acontecer comigo, né? E uma pergunta que eu vou colocar depois, respondendo já essa, o que vai fazer após a quarentena? Então essa questão toda, a consolidação, está atrelado a isso, das pessoas sinalizarem lá nas redes sociais, logo abaixo, aquilo que elas estão passando. Sabia que tem gente aceitando Jesus online? Você sabia que tem gente abrindo o coração para Jesus online? Você sabia que tem gente pedindo para ser acompanhado e pastoreado online? Você sabia que tem muitas pessoas que estavam afastadas e estão voltando para o caminho do Senhor online? O que eu posso fazer, pastor? Eu prestar atenção nas mensagens que estão sendo direcionadas logo abaixo dos vídeos. De repente você conhece muitas dessas pessoas. Eu conheço de repente só o nome, mas você conhece muito além do nome, do telefone, aonde mora. Então você pode ser muito mais efetivo do que eu. De muito além de mandar uma mensagem, você ser mais objetivo, mais contundente, mais evangelista e fazer a parte que nos cabe, consolidar a bênção. Consolidar a bênção. Isso é consolidação. Você se envolver com a obra de Deus. Você se envolver com o ministério do Senhor. Isso é consolidar. E você pode fazer isso. Claro que pode. Pode. Sabe, só um comentário rápido do que o pastor falou, que tem muitas pessoas aceitando Jesus em lives online. É muito interessante a gente ver que Deus não se limita ao domingo à noite, sabe? Isso é algo incrível. Que, cara, é muito legal que ver como a igreja tem se posicionado nesse tempo também de disponibilizar cultos online ou mensagens. Tem um pessoal que está fazendo devocional. Cara, eu acho isso incrível, porque realmente a igreja tem se posicionado em uma área de influência, que no caso seria a rede social, que eu acho muito essencial, sabe? E uma pergunta agora que eu quero fazer para todos. O que fazer depois que a crise passar? O que fazer quando essa quarentena passar? Primeira coisa é marcar um churrasco, galera. Marcar um churrasco, porque, na moral, cara, mas... Nós não vamos ser mais os mesmos, né, Duarte? Sim, eu acho realmente muito interessante a gente começar a compartilhar os nossos processos, sabe? Porque, cara, como igreja, a gente literalmente tem que caminhar numa visão. Nenhuma visão que seria Deus. Mas, enfim, quando a gente compartilha também, a gente mostra as nossas fragilidades. Eu acho que nesse momento que a gente é vulnerável, é como se a gente tirasse a nossa capa e falasse, cara, eu também tenho erros, sabe? E muitas vezes a igreja, ela se posiciona em um lugar de eu sou santo, eu sou santarrão, sabe? Essa questão. Mas eu acho que a partir desse momento que a gente começar a mostrar os nossos processos, as nossas falhas em relação ao mundo, as pessoas vão se sentir mais à vontade para chegar para a gente conversar. Então eu acho muito interessante a igreja começar a compartilhar dos processos,
enfim, cada pessoa começar a compartilhar de como foi a quarentena, sabe? Como ela passou a quarentena, quais os processos ela vivenciou naquele tempo. Eu acho que vai ser algo muito interessante. Então, pessoal, igreja. A gente entende que igreja sou eu, você, o outro. E como nós já dissemos inicialmente, nós não seremos mais o mesmo. Consequentemente, enquanto igreja, nós não seremos mais os mesmos. Então, nós vamos encontrar pessoas mais flexíveis, mais sensíveis, adoradores. Eu acho que nós vamos nos olhar de maneira diferente, vendo que nós somos falhos, mas que sobre nós para um amor maior, que é o amor de Deus. Perguntaram aqui se a gente acha que as lives têm que continuar depois que a quarentena acabar. Eu particularmente quero estar junto. Chega de live, pelo amor de Deus. Eu acredito que, eu acredito que vai diminuir, mas que nós iremos continuar, né? O que você me diz, pastor? Continuaremos com a live. Aqui o pastor deu um sim. Mas então, vamos estar juntos também. Vamos continuar na live. Mas, gente, mandem perguntas pra gente. Tá acabando já, né? Vamos cantar o Zé do Amor, que a Yanka pediu. Vamos. Vamos lá. Uma nova pessoa. Ah, o Azaf, Azafão. Em relação à última pergunta feita aqui, eu acredito que as lives devem continuar porque isso a gente acaba alcançando um público que a gente não alcançava antes. Às vezes a pessoa não tem a dificuldade de vir na igreja, mas tem a facilidade de assistir uma live no Instagram, no YouTube, no Facebook. E eu acho uma ideia excelente a gente continuar com isso, continuar com essa visão, porque vamos alcançar outras pessoas. Falaram aqui que o pastor ficou diferente. O pastor tá diferente. Eu vi gente na live falando que o pastor tá melhor que a Fátima Bernardes. Então, a gente já tá encerrando, mas antes a Linda vai cantar pra gente. O Gustavo também vai. Foi um prazer estar aqui. Com certeza a gente vai fazer mais vezes. E muito obrigado pela participação, pela interação de vocês. Espero que vocês já pensem nas próximas perguntas. E eu quero dizer que eu tô com muita saudade de apertar vocês e de abraçar vocês. Tô com muita saudade de verdade. E eu não vejo a hora da gente poder estar junto. Se Deus quiser, logo, logo. Orar de mão dada. Nossa, orar de mão dada. Hoje a gente foi fazer oração antes de começar. Aí eu já fui falar, gente, vamos dar a mão pra orar. Eu falei, opa, não pode. Saudades. Ana, beijo, meu amor, que saudade de você. A gente tá com muita saudade. Então vamos cantar. Pra gente encerrar. Antes de eu falar, tu cantava sobre mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Antes de eu respirar, sopraste tua vida em mim. Tu tens sido tão, tão bom. De Deus.
Vamos orar então, galera, para a gente poder estar encerrando esse momento. Pai, eu quero te agradecer. Quero te agradecer, Jesus, porque você sempre se faz presente. Eu te agradeço, Espírito Santo. Te agradeço por esse tempo de qualidade, porque em meio a tantas opções a qual nós poderíamos estar fazendo agora, nós estamos aqui reunidos em Teu nome para falar de assuntos, ó Deus, que voltam os nossos olhos para Ti, porque esse é o desejo do nosso coração. Eu quero te pedir, Jesus, especial por todas essas pessoas que estão conectadas conosco. Eu quero te pedir que venham quebrar, meu Pai, sofismas na vida dessas pessoas, que elas venham conseguir levar cativo a Ti, as suas mentes, os seus pensamentos, crendo e tendo a convicção que o Senhor é um bom pastor, que nos guia a águas tranquilas e a pastos verdejantes, Pai, e que nada nos faltará. Obrigada porque você é um bom Pai. Em nome de Jesus. Amém.